Esse é um daqueles tipos de vídeo que não dá nem tempo de secar o cabelo, porque o Espírito Santo diz assim, fala isso, porque tem alguém que precisa ouvir isso hoje, agora. E eu tô aqui, o quê? Em obediência a isso. Presta bem atenção, fica até o final desse vídeo, é um vídeo breve, só que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar no teu coração. Se você é aquele tipo de pessoa que sabe que Deus te chamou para viver coisas grandes, que sente aquele desejo ardente no coração de ser útil, de romper, de ir além, de navegar em novos níveis, mas sente que algo está sempre te prendendo, que você nunca consegue passar esse teto, eu vou te explicar hoje o que você pode estar fazendo de errado, que está te limitando e te impedindo de viver a abundância que o Senhor tem para a tua vida. Presta atenção. Lá em Efésios 5:20 vai nos dizer assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Tem algumas traduções que diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu queria agora entrar em detalhes em algumas palavras-chave que o apóstolo Paulo usa aqui, e por ser um versículo muito conhecido, acaba passando despercebido, e eu quero te mostrar segredos e chaves que ele revela aqui de coisas que podem estar travando a abundância do Senhor na tua vida. Quando ele nos assegura que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, ele está sendo muito claro a respeito do poder do Senhor. Deus não se limita. O poder do Senhor, ele é infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas se o poder do Senhor é infinitamente mais, por que nós sempre chegamos em um determinado teto e não conseguimos romper? Quando ele diz além do que pedimos ou pensamos, a palavra pedir, ela tem muito a ver com intencionalidade. Muitas vezes o Senhor, ele quer saber de nós o que nós queremos e nós não temos a intencionalidade correta para pedir. A palavra de Deus diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Sempre que Jesus ia curar alguém, ele dizia, o que queres que eu te faça? Só que não é muito óbvio que uma pessoa que é cega chegue até Jesus e queira enxergar, queira ser curada? Para nós parece óbvio, né? Mas aquilo que para algumas pessoas parece óbvio, para outras não é. Então imagina se toda vez que a gente pedisse algo ao Senhor, ele nos atendesse. Quantas tragédias teriam acontecido na nossa vida se sempre que nós paramos para pedir algo, o Senhor atendesse? Então aí que está a questão. O pedir ao Senhor precisa ser um pedir intencional, um pedir sábio de coisas que vão nos agregar futuramente. Às vezes a gente é levado por emoções e sentimentos, e quantas vezes a gente pede uma coisa hoje, amanhã passa, a gente já nem quer mais essa mesma coisa, daqui a pouco passa mais alguns dias, a gente já quer outra coisa. Então, presta bem atenção naquilo que você tem pedido ao Senhor. Tem muitas pessoas que nem pedem, porque não se acham merecedoras de pedir. Mas não é sobre merecimento, é sobre o Senhor entender que você tem uma mentalidade de intencionalidade. Você é intencional no pedir, você sabe o que você quer, você sabe o que você precisa no Senhor, e aí sim Ele pode fazer coisas abundantes na tua vida. Segue comigo mais um pouquinho. Ele não fala só em pedir, mas ele diz aquilo que nós pedimos ou pensamos. E a maioria das limitações da nossa vida estão nos nossos pensamentos. Nós não somos o que pensamos, nós somos observadores dos nossos pensamentos. E a pergunta-chave que eu gostaria de te fazer hoje é: quais são os tipos de pensamento que você tem cultivado ou alimentado dentro da sua mente? Então pensa comigo. Se o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, nós somos responsáveis por aumentar a régua. Porque se Deus sempre vai superar as nossas expectativas, nós sempre temos que ter a régua lá em cima daquilo que nós pedimos e pensamos. Então precisamos sim romper com padrões de mediocridade, de que não devemos pensar nisso, de que isso não está no nosso alcance, porque a realização
daquilo que Deus tem para fazer não depende das nossas limitações, mas depende do quanto nós temos fé no Senhor para crer e para entender que se eu penso aqui e se isso aqui já é o meu limite, o Senhor faz além, porque Ele sobe novos níveis, porque Ele não se limita. Então pensa comigo, se Ele faz além do que você pede ou pensa, pense alto, pense grande, pense em coisas boas, cultive pensamentos bons, pensamentos de fé, de vitória, de conquista, porque isso vai ser uma régua para que Deus não faça no teu teto, mas para que Ele possa expandir e para que Ele possa ser abundante na tua vida. Segue mais um pouquinho aqui comigo. Então nós já entendemos que a abundância do Senhor, ela precisa partir de uma intencionalidade nossa. Deus vai fazer além daquilo que nós já definimos como um teto para nós. E lá no 20 diz assim: além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E o que isso quer dizer? Presta bem atenção nessa anotação que eu fiz, que o Espírito Santo me revelou hoje pela manhã. A abundância de Deus chega na mesma proporção do grau de liberdade que damos para Ele. Por que Paulo fala que é segundo o poder que em nós opera? A abundância do Senhor, ela vai chegar de acordo com a liberdade, com a legalidade que nós damos para que o Senhor possa operar em nós. Então, por que algumas pessoas têm fé para receber algumas coisas e vivem o extraordinário e outras não vivem? Porque Deus, Ele não depende da nossa fé para fazer algo, lembra? O Senhor não se limita, Ele faz infinitamente mais. Deus não precisa da nossa fé para fazer algo, mas nós precisamos sim da fé para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então, toda vez que você não deixa que o poder de Deus opere dentro de você, você está sim limitando a ação do Senhor na sua vida. Você mesma está estabelecendo um limite. Até aqui eu posso ir, até aqui eu não consigo. E se você define que até ali você não pode, você também está dizendo para o Senhor que Ele também não pode fazer isso. E Deus não depende das tuas limitações, nós já falamos sobre isso. Então, por isso a importância de nós definirmos pensamentos altos, porque nós cremos que mesmo sendo altos para nós, Deus ainda assim vai fazer além do que aquilo que já era alto para nós. Vocês conseguem compreender e entender isso? Se você deseja viver uma vida abundante, dê liberdade para que o Senhor opere na sua vida. Abra mão de estar sempre no controle de tudo. Pare de se limitar, pare de se sabotar e deixe que Deus rompa com seus limites. Deixe que Deus rompa com as suas fragilidades. Existem diversos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que eram extremamente improváveis, incapacitados, viviam em cenários totalmente desfavoráveis e mesmo assim viveram coisas extraordinárias, porque as tuas limitações, os teus cenários, os teus processos não limitam o Senhor, mas você sim tem esse poder. Ou prova. É começar a ligar a câmera e falar que o negócio começa a acontecer. O diabo tá furioso. Ele tá furioso. Não perde o foco aqui, tá? Porque o Espírito Santo, ele ministra nos detalhes e às vezes você pode deixar perder algo que podia fazer muita diferença na tua vida. Então, pra gente encerrar, presta atenção aqui. Deus, ele não se limita através das tuas dificuldades, fragilidades, processos e cenários. Não há limite para que o Senhor possa agir, ok? Só que você, dentro da sua mente, pode acabar limitando o poder de Deus na sua vida, porque você tomou essa decisão mesmo inconscientemente. O Senhor, ele não vai fazer algo que você não esteja pronto para viver. Então você precisa estar preparado para viver a abundância que Deus tem para si. Só que essa preparação não é sobre merecimento, eu mereço viver isso, não, porque na verdade nós não merecíamos. Tudo isso é pela graça do Senhor.
Deus nos escolheu pela graça, Deus nos ama pela graça. Então, se nós formos procurar motivos para ser amado, motivos para viver coisas grandes, nós não vamos achar, porque nós vamos olhar para o nosso cenário, nós vamos olhar para a nossa descendência, nós vamos olhar para os nossos pais, para os nossos avós, nós vamos ver que ninguém rompeu, que ninguém viveu. Então, quem somos nós na fila do pão para viver algo? Porque eu moro no bairro tal, porque eu vivo a experiência tal, porque eu sofro isso, porque eu tenho traumas. Todos nós temos traumas. Todos nós carregamos mágoas dentro de nós, alguns mais, com uma intensidade maior, outros menos, mas todos nós somos machucados em alguma área. O importante aqui é você entender que Deus, ele não te limita, mas você acaba se limitando por não se achar merecedor de viver o que o Senhor tem para você. Quando você entender sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, você vai entender que não se trata de você, se trata daquilo que Deus quer fazer através de você. Ele é feito para que outras pessoas no coletivo possam ser impactadas. Aqui eu não gravo vídeos para me autopromover, para ter um canal super famoso, para ter muitas visualizações, para ser conhecida. Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou repartindo aquilo que o Senhor me deu, porque é minha função, é minha obrigação transbordar na vida de outras pessoas. Então, se eu me achar incapaz de fazer isso, incapaz de ligar uma câmera e falar e fazer, porque sim, eu me sinto muitas vezes incapaz, só que se eu me atentar a isso, eu estou colocando inconscientemente um limite naquilo que Deus quer fazer através da minha vida. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo têm promessa. Eu sei que muitos de vocês sentem um desejo ardente no coração de viver coisas maiores, de experimentar coisas que vocês nunca experimentaram, de pisar em lugares que vocês nunca pisaram e de que às vezes vocês podem ter sido até desacreditados por alguém. Mas eu quero que vocês entendam que o limite e o teto só existe dentro da cabeça de vocês. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia! Infinitamente mais do que aquilo que você pede ou pensa. Então você precisa estar pedindo e você precisa estar pensando em algo para que Deus possa fazer disso isso, entende? Precisa haver uma intencionalidade, um querer da sua parte, para que Deus possa fazer infinitamente mais. E você precisa ter fé para viver isso. Você precisa acreditar que você vai viver as grandezas do Senhor. Já saiu um estudo comprovando, cientificamente falando, pessoal, que pessoas que estão enfrentando um diagnóstico terminal, seja um câncer, alguma coisa assim, já tem um estudo comprovando que pessoas que acreditam na sua mentalidade de que vão vencer essa doença, de que vão sair vitoriosas dessa doença, pessoas que têm esperança na cura, elas têm uma chance muito maior de serem curadas. O que é isso? Não é pensamento positivo. Eu tô torcendo para me curar. Não, é aquele pensamento de que eu creio que o Senhor pode fazer. Vocês conseguem entender isso que eu estou dizendo? E não se trata apenas de doença, se trata de inúmeros outros cenários da nossa vida e situações que nós enfrentamos. O único que pode estabelecer um final para nós é o Senhor. Deus, ele já sabe do final de cada um de nós. Deus já sabe quando vai ser o último dia de cada um de nós. E se você despertou hoje com fôlego nos seus pulmões, creia de que ainda não é o fim. Então nós temos a tendência a nos render antes mesmo de chegar ao fim. A gente desiste antes mesmo de lutar. A gente dá para trás antes mesmo de caminhar. Então a gente começa a se limitar. E quando vocês estão se limitando, vocês não estão limitando a si, vocês estão limitando o poder de Deus dentro de vocês. Então vocês precisam estar abertos para viver a abundância. Eu quero viver a abundância, Lu, eu creio que Deus tem coisas grandes, coisas maiores. Então creia verdadeiramente, sem duvidar. Creia, não que você é capaz, mas creia que Deus pode fazer além das suas capacidades. Isso é viver a abundância do Senhor. Esteja aberto para viver a abundância, vibre essa abundância dentro de você. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas cremos. Então não espere ver para crer, porque dificilmente o cenário vai ser favorável. Entenda, quanto mais desfavorável for o cenário, maior será a glória de Deus na tua vida. Porque não vai ter como as pessoas olharem para a tua vida e não dizer, nossa, isso aí foi Deus que fez, porque
era impossível para ela. É assim que eu imagino as coisas na minha vida. Eu já vivi muitas coisas no Senhor que eram impossíveis para mim. Eu vou contar um pequeno testemunho para vocês muito rápido pra gente encerrar esse vídeo. No ano de 2023, eu estava vivendo um momento muito caótico da minha vida. Eu estava em um processo de separação. Eu estava morando de favor. E a minha vida estava destruída. O meu pastor me instruiu a fazer uma carta para o Senhor, dizendo ali do milagre que eu precisava, do que eu precisava viver em Deus. E quando eu fiz essa carta, ele disse para mim, seja específica, dê detalhes. Só que você pode pensar, nossa, mas Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Sim, Ele sabe. Mas você precisa ter a convicção do que você quer, entende? Não é sobre Deus, é sobre você. Para que Deus possa agir, você precisa estar ciente do que você quer. Então ali eu expus as coisas que eu queria mudar, as situações que eu precisava de um milagre. E assim que eu fiz e escrevi a carta, o pastor disse para mim, Luana, Deus está mandando eu te dizer, o Senhor está mandando eu te dizer pela minha boca exatamente assim, não me limita. Gente, eu consigo chegar a me arrepiar porque eu sinto a presença do Senhor muito forte nisso. E quantas vezes nós limitamos o Senhor só porque nós somos limitados? Só que Deus não se limita, gente. Pelo amor de Deus, entenda isso. Sonhe grande, pense grande, porque mesmo sendo grande para você, Deus vai fazer muito mais. Então imagina, quanto maior for a régua, maior será a quebra de expectativa, porque vai ser muito além. Nossa, Lu, já tô sonhando além, só que Deus vai fazer muito mais. Então entenda isso, seja estratégico, seja intencional, creia que Deus tem coisas abundantes para você. A palavra de Deus diz que se nós, sendo pessoas más, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quem dirá o Senhor que está no céu, o nosso Pai que está no céu, não nos dará coisas melhores ainda. Então creia que Deus é Pai, de que Ele tem o melhor, de que Ele não está fazendo algo, de que Ele já fez tudo o que precisava ser feito. O seu caminho já está feito, o seu destino já está traçado, os lugares que você vai pisar, as pessoas que você vai conhecer, as portas que vão se abrir, glória a Deus, já estão todas aí. Só que você precisa caminhar, mesmo sem enxergar. Então entenda, para viver a abundância do Senhor, você precisa dar liberdade para que o Senhor possa aperfeiçoar o amor dele e o poder dele dentro de você. Você é um canal de bênçãos, você precisa transbordar, você precisa querer, você precisa ser intencional no que pede e no que pensa. Então ore. Explique ao Senhor o que você quer, o que você precisa, seja intencional, seja estratégico, seja sábio. E mesmo assim, depois de expor ao Senhor o que você precisa, o que você quer, diga ao Senhor, Deus, faça a sua vontade. Essa é a minha vontade, Senhor. Eu estou te mostrando, eu estou dividindo com o Senhor, eu estou crendo que o Senhor pode fazer além. Mas mesmo assim, eu quero que a tua vontade prevaleça, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Então, se você acha que você tem um bom plano para você, é porque você ainda não sabe dos planos que Deus tem para ti, porque eles são muito maiores e muito melhores. Glória a Deus, você crê nisso? Então não esquece de curtir esse vídeo, de comentar se esse vídeo falou contigo, de dar o teu testemunho. Olha o carro do picolé passando aí, glória a Deus por isso. Se inscreva no canal e ative as notificações para que sempre que tiver um vídeo novo aqui, você seja alcançado. E também compartilha para alguém que precisa ouvir isso, essa mensagem hoje. Que o Senhor te encontre, que o Senhor rompa com os limites de padrões dentro da sua cabeça, que você possa romper e que você aceite que sim, você vai viver a abundância do Senhor, não porque você merece, mas porque Ele já te prometeu, é promessa. Deus vai fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou pensa. Amém? Que Deus te abençoe, até a próxima e tchau!